da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Certa vez em que mãe e filha comentavam as aperturas do lar, Dona Margarida lembrou duas velhas amigas da infância, em ótima situação financeira. Eram as senhoras Josefina Fourcroy, de Falguarié, e Alexandrina de Saint-Médard, que lhe haviam sido companheiras de meninice, nos dias formosos do pretérito em Toulouse. Quem sabe estariam dispostas a auxiliá-las com o empréstimo de algumas centenas de francos? Essa ideia acendeu muitas esperanças no cérebro cansado da enferma. Certo, ouvir-lhe-iam um apelo, ajudando-a naquelas angustiosas circunstâncias, com a desejável discrição. Madalena ouviu as sugestões da genitora, que lhe pediu as procurasse em particular, consultando-as em seu nome, para que fossem atendidas as necessidades mais urgentes. A esposa de Cirilo, no íntimo, revoltava-se contra os propósitos maternais. Todavia, como proceder ante a insistência da enferma querida, de cuja ternura sempre havia recebido os mais doces carinhos? Dona Margarida não desejava importunar o sobrinho em coisas mínimas e supunha que o expediente seria bem sucedido. Madalena não podia desatentar aos seus desejos afetuosos. Um dia pela manhã demandou a rua das Noinans-Ireres e parou diante da abadia dos Celestinos, em cuja vizinhança se levantava a residência aristocrática de Madame Fouguier, que a recebeu depois de largo movimento de criados arrogantes, em face dos seus trajes modestos. Expôs humilhada e receosa o motivo da visita, mas as maneiras tímidas e sinceras não comoveram a dona da casa, que respondeu altivamente: Lamento muito não poder servi-la, pois há de reconhecer que sua mãe é apenas minha conhecida de tempos remotos, e não existe entre nós credenciais de intimidade que justifiquem qualquer apelo a meu marido em seu favor. Ah, sim, compreendo, murmurou Madalena, afogando as lágrimas no peito. Diga a Margarida, prosseguiu a velha dama com rigorosa austeridade, que se resigne com a situação. Quanto a mim, é preciso que ela saiba que, se fui bafejada por um casamento feliz, tenho a vida repleta de grandes dissabores. Se os pobres padecem com as necessidades, os abastados sofrem muito mais com as obrigações. E depois de um olhar impiedoso e severo para com a visitante, humilhada, acentuou: Além disso, você está moça e não será difícil arranjar trabalho. Que quer, minha filha? São as contingências da sorte. Há muitas casas nobres à procura de governantas. A moça ruborizou-se, não saberia dizer se a emoção lhe provinha da dignidade ofendida, se da extrema vergonha que lhe cobriu o coração. Quis lançar-lhe em rosto a repugnância de sua descaridosa atitude lhe causava, mas limitou-se a responder: De qualquer modo, senhora, minha mãe e eu lhe ficamos reconhecidas. Deus permita que nunca venha a experimentar nossa angústia. A senhora Falguieri esboçou um sorriso intraduzível, e Madalena saiu, tomada de repulsa, quase em desesperação. Em plena rua, enxugou as lágrimas e refletiu se deveria procurar a senhora de Saint-Médard, à vista do insucesso da primeira tentativa. Experimentou sincero desejo de furtar-se à nova humilhação, mas recordou as lágrimas da mãezinha doente quando rememorava os antigos tempos de alegria com as inolvidáveis companheiras da infância em Toulouse. Dona Margarida estava tão confiada na sua feição sincera que a esposa de Cirilo considerou praticar uma falta se deixasse de ir até o fim. Mergulhada em profundos cismas, concluiu que tudo deveria fazer por amor à genitora. Possivelmente a outra amiga seria mais condescendente e razoável. Nessa esperança, procurou outra casa elegante das proximidades do mesmo local. Anunciada por lacaios solícitos, foi recebida numa antessala luxuosa por velha senhora que, pelos modos, parecia mais rígida e protocolar que a primeira.
Só então a filha de Dom Inácio pressentiu que a experiência ali talvez lhe fosse mais dolorosa. No seu natural acanhamento, expôs o motivo da visita, mas a senhora de Saint-Médard, fixando-a com estranheza, falou com ar escaninho. Ah, recordo-me sim. Você é Madalena, pois não? Para servi-la, minha senhora. Você já leu, porventura, uns versos do Sr. La Fontaine sobre a cigarra e a formiga? Madalena estranhou a pergunta, mas na ingenuidade de quem repousa com boa fé, guardando no coração sinceridade cristalina, retrucou sem a menor preocupação. Sim, mas que deseja dizer com isso? Pois diga a dona Margarida, continuou a senhora de Saint-Médard, com profunda ironia, que ela e Dom Inácio muito cantaram em Granada e que é justo dançarem agora em Paris. Madalena ficou lívida. Na primeira porta encontrara fria altivez, na segunda escárnio cruel. Contemplou a interlocutora com o pranto a lhe saltar dos olhos e exclamou: Passe bem, senhora. Desceu a escada à pressa, com as ideias em torvelinho. Atravessou o jardim e viu-se em plena rua, sem se deter na observação de coisa alguma. As lágrimas molharam-lhe o rosto, ao passo que em seu coração furiosa tempestade de revolta abafava-lhe os sentimentos. Onde guardar as forças morais para não revidar o insulto e execrável? Percorria ruas e praças a pé automaticamente, engolfada na repulsa que lhe dominava o espírito. Na imaginação exacerbada via a velha genitora quase agonizante, a confiar nas afeições falazes e o pai decrépito sem energias para defender o lar da ironia dos ingratos. Se as suas lágrimas eram de amargura, originavam-se muito mais na humilhação dos melindres filiais. Ao dobrar uma esquina, porém, num recanto solitário, deparou-se-lhe um nicho de tradicional devoção popular, que lhe chamou a atenção. Inexplicável, sentiu súbita necessidade de orar de maneira a afugentar os pensamentos de revolta e amargor. Encaminhou-se ao oratório da fé pública e viu a imagem de Jesus crucificado, simples, sem adornos, apenas em cima por minúsculo teto de madeira, que resguardava a obra de arte das intempéries. Contemplou elevada como nunca a relíquia do povo e orou, através do véu de lágrimas, pelas chagas sangrentas e pela coroa de espinhos que pendia da fonte dilacerada. Como simples criatura anônima, ajoelhou-se no pó da via pública, invocando a proteção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento em que se humilhava, qual jamais fizera em ato de contrição religiosa, a filha de Dom Inácio experimentou uma sensação de consolo que jamais conhecera em tempo algum. Dir-se-ia que sua alma sofredora assinalava a presença de um anjo invisível aos olhos mortais, a passar-lhe as mãos pela fronte com suavidade cariciosa. Doces emoções da maternidade elevaram-lhe do coração ao cérebro. A consciência parecia dilatada a uma esfera de compreensão divina. Ao bafejo da energia desconhecida, chegava a conclusões rápidas e profundas. A dor não mais a humilhava, antes lhe engrandecia o coração. Sentia algo semelhante a uma voz falando-lhe no imo da alma, em vibrações de suave mistério. Teve a impressão indefinível de que alguém lhe tomava o braço com afagos brandos, convidando-a a erguer-se. Nunca soubera pensar em Cristo como naquela hora inesquecível. Em poucos momentos, os olhos estavam enxutos. O profundo e carinhoso nome da mãe ressoava-lhe no peito como incompreensível e sublime esperança. Quem era o homem da terra a quem era Jesus? Essa pergunta, que se lhe apoderara da mente, como se fora sugerida por alguém de plano mais alto, proporcionava-lhe infinita consolação à alma ferida. As angústias do dia se desvaneceram como um incidente fugaz. Os algozes do Cristo deviam ter sido muito mais cruéis que as senhoras de Falguieri e Saint-Médard, que não passavam, aliás,
a ajuizar por sua conduta de duas mulheres ignorantes e orgulhosas a abusarem das possibilidades do mundo. E que era a sua mágoa comparada à do mestre que se imolara pelos pescadores? Sofria muito naquela hora, em retribuição aos carinhosos e dedicações maternais. Mas Jesus aceitara o madeiro por amor aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Beijou então, comovidamente, a pequena cruz e encaminhou-se para casa, sentindo-se amparada por uma força invisível que jamais conseguiria definir.